Bora lá. Para esse painel, galera, a gente vai falar sobre a economia 4.0, se pode resistir a essa carga tributária brasileira. Aliás, se tem uma coisa que tem sido discutida, né, na questão do ministro, né, do Paulo Guedes, com o Bolsonaro, e que vai para o Congresso, vai para o Senado, é a questão também de reforma tributária, e tem algumas coisinhas que vão dar muito o que falar ainda sobre reforma tributária. Como que encaixa, então, essa economia 4.0 com esse cenário tributário que tem pela frente? E para isso, eu vou chamar aqui, para iniciar o nosso painel, o meu querido amigo Jorge Campos, que eu chamo a Biblioteca Brasileira. É certo, Jorge? Você, para mim, é a Biblioteca Brasileira Tributária do Brasil. É praticamente um patrimônio que a gente tem no Brasil aqui. Muito bem-vindo. Bom dia, Jorge. Tudo bom? Bom dia, Alex. É um grande prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar e discutir um pouco sobre esse tema tão instigante, tão novo, tão moderno, tão atual. Exatamente. Jorge, você vai falar 10 minutinhos aí para a galera, só para fazer essa introdução. Sim. E aí, quando você acabar esses 10 minutinhos iniciais, aí eu vou chamar aqui o José, o Halley, a Geise e o Juliano e vou subir eles aqui para todo mundo ficar na tela para você mediar essa galera. Fechado? Ok. Combinado. Então, Jorge, bom 10 minutinhos para você e daqui a pouco chamo todo mundo para compartilhar o nosso painel. Abraço. Um abraço. Bom, pessoal, bom dia a todos. Como disse, é um prazer estar aqui. E vamos já iniciar, porque 10 minutos é muito pouco para tanta informação. O principal, eu começo essa exposição falando da crise financeira de 2007, culminada em 2008, que lá em cima eles chamaram de bolha e abaixo do Equador foi chamada de marolinha. Bom, o que aconteceu? Nós tivemos nesta data, em 2008, o primeiro encontro do G20, a cimeira, inspirado no modelo do G7, com as 20 maiores economias, e lógico que o tema era a grande bolha, que depois fritou o Lehman Brothers e obrigou a venda do Bank of America e o fim da Merrill Lynch, entre outros bancos. Mas isso gerou uma linha de discussão. Logo depois, aí sim, os governos se viram às voltas com um grande problema: economia digital, ou agora economia 4.0. Como controlá-la? Não tem fronteiras, volumes gigantescos sendo transferidos pela web sem monetização. Então, essa foi uma das fragilidades do modelo, que mais tarde foi cunhado o termo GAFA-Tax, GAFA, por conta das empresas que usaram certos artifícios para poder desviar a tributação local, né? O que acontece? GAFA de Google, A de Amazon, F de Facebook e A de Apple. GAFA-Tax, porque essas empresas deslocaram suas sedes administrativas para a Irlanda, e lá abriram 2 filiais, uma filial para tributar 12,5% e uma outra ele abriu em um outro paraíso para deslocar os resultados, os lucros. Enfim, isso gerou uma consternação muito grande. Na época, até a candidata, pouco depois, a candidata Hillary se manifestou publicamente, embora tivesse no seu grupo de apoiadores gente da Starbucks, que também está no pacote. Enfim, de qualquer forma, em 2013, a OCDE assumiu o papel de sugerir ações e práticas para resolver essa questão. Ela criou o BEPS, são 15 ações que ela sugere para as companhias. Não por acaso que o primeiro tema foi justamente o BEPS 1, ou BEPS 1, que trata da economia digital. E aí falando do quê? De bens intangíveis. Bens intangíveis, incorpóreos, se a gente trouxer aqui para o nosso modelo, nossa linguagem, nosso português, muitos juristas falam em bens incorpóreos, e a transferência, que eu falei, maciça de dados cibernéticos, soluções tecnológicas. Nesse momento era o que pegava fogo. Lógico que evoluiu, e a gente fala um pouquinho mais. Afinal de contas, é uma economia que movimenta volumes extraordinários. E trouxe também novos conceitos, né? Porque a discussão era
como que uma empresa que não está num país gera receita, não tem instalação física, não tem investimento naquele país, não gera negócio e empregos, mas arrecada, tem uma receita substancial. O exemplo clássico é o nosso, né? Eu vou fazer um download lá numa loja de aplicativos, eu fiz o download, paguei em dólar, e como é que fica? Onde está essa empresa que eu fiz o download? É essa a discussão. E para isso, muitas sugestões, uma delas, lógico, é tributar o dono do cartão. Bom, mas além do BEPS 1, nós tivemos também o BEPS 3 já adotado aqui no Brasil, chamado de DPP. Para quem ainda não acompanha, isso foi IN 681 de 2016, declaração país a país, justamente para rastrear onde estão os negócios da companhia, onde estão as sedes da companhia. Sempre com aquele objetivo de acabar com essas brechas internacionais. Pois bem, o BEPS 1 foi apresentado, foi feita, inclusive, agora em 2019, consulta pública para ver se chegava a termo de uma solução. Ainda não chegou. A falta de uma solução fez com que os países adotassem as suas próprias soluções, estabelecendo uma tributação para... A única coisa que se seguiu foi o tamanho das companhias. Faturamento, receita bruta acima de 750 milhões de euros, o que dava, na época, quando surgiu, 2 bilhões e meio, agora já está um pouco mais. Lógico, né? Soluções que definiu o que é um estabelecimento permanente, retenções, volume de negócios, né? Que eles chamam de turnover taxes. E, lógico, os regimes tributários dos países, das grandes companhias. Como é que faz? Esses países precisam melhorar esses regimes tributários. Então, em cima deste conceito, para definir o que é estabelecimento permanente, o valor agregado que esses países, essas empresas geram nos países onde elas têm grandes receitas, é que surgiu a discussão quem é, o que é e como identificar esses estabelecimentos, e permanente ou não. Lógico que tem a questão do virtual, né? Hoje já no Brasil já existe inscrição para blogs, para plataformas digitais. O Estado de São Paulo foi pioneiro nisso. Aí o que aconteceu de uns tempos para cá? Surgiram com mais força as plataformas digitais com um volume gigantesco de operações. Só que é importante destacar quais tipos de plataformas existem. A plataforma sem fins lucrativos, aí você vai falar, sem fins lucrativos não tem que falar em tributação. Cuidado. Plataformas de trocas oferecem troca, inclusive teve uma recente criada, de carros. A legislação não estabelece isenção para troca de carro, só para imóveis. Então, o carro, o valor do bem, de doações, de serviços, entre outras coisas. Depois você tem as de fins econômicos, que são os pagamentos eletrônicos, os meios de pagamentos, que estão agora no foco do fisco estadual, o crowdfunding e a mídia social, que todos conhecem. O terceiro item são as plataformas digitais e-commerce, de terceiros, de operação e de produtos. E aí tem um quarto item, não tão menor assim, que são aquelas plataformas que a gente está vivendo aí na pandemia. Transporte, entregas, turismo, serviços financeiros, entretenimento, mídia, publicidade, pesquisa, buscadores, informações, avaliações, ensino e saúde. Então, veja o tamanho disso. Eu poderia citar mais itens, tá? É só para vocês terem uma visão do cenário. Lógico que toda a pandemia catapultou o uso dessas ferramentas, o acesso do grande público à internet. Números do consórcio das plataformas We Are Social e Hootsuite dizem que são 7,79 bilhões de pessoas no mundo, das quais 66% usam celulares. Dessas, 4,57 bilhões têm penetração para uso e compra de qualquer coisa na internet. E usam a mídia social 3,96 bilhões de pessoas. Lógico que o uso de internet, 4,57 bilhões, isso números do segundo trimestre, até julho.
foi evidenciado pela crise. Na esteira disso, é que surge uma pergunta, né? Como que fica no Brasil esse modelo? A legislação brasileira está preparada para entender e esclarecer o que é bens incorpóreos? A discussão no Supremo existe ainda há quase 20 anos sobre download de software? Tudo isso juntando as situações atuais, CID digital, COFINS digital, gente. Na atual conjuntura, tem um senador lá colocou um projeto de lei COFINS digital, em plena reforma tributária, a CBS, enfim, tem uma série de mecanismos, de projetos querendo introduzir o cenário da tributação digital, mas não no âmbito federal, no âmbito local. Os estados já fizeram isso, alguns à revelia da decisão do Supremo, que não decidiu ainda, e é isso que a gente vai discutir agora na sequência. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Jorge, o Juliano, a Geisa e o Dr. Halley, que já é um amigo aí de longa data. Muito bom estar com vocês aqui e será um prazer aí fazer esse debate. Doutor? Jorge, meus caros amigos, bom dia, uma alegria estar aqui hoje, possamos ter um momento de reflexão para um tema extremamente instigante. Parabenizo aos organizadores do evento, a você, Jorge, grande amigo, ao amigo José Aparecido, de longa data também, grande amigo, a doutora Geisa, a doutor Juliano, e espero que possamos fazer o nosso debate ir ao encontro daquilo que o público, pelo menos, acho eu, queira ouvir. Juliano? Olá, bom dia a todos. Agradecer a live pela oportunidade. É sempre um prazer aí participar de eventos contigo, Jorge. E também dar bom dia para os nossos colegas aí, o José Aparecido, o Halley e a minha amiga Geisa. Bom, pessoal, eu vou começar com uma pergunta que é muito comum, e ela vai ao encontro do que aconteceu recentemente. Eu compartilhei com vocês uma matéria da FEComércio nos dando conta de que algumas grandes empresas estão assustadas com esse modelo tributário aí que se preconiza, que querem fazer para as plataformas digitais. E a pergunta que eu faço é justamente: o que assusta as grandes empresas? A carga tributária ou a insegurança jurídica? E aí eu vou começar em ordem do relógio pelo José Aparecido, que está aqui na ponta. Legal, Jorge. Eu acho que um ambiente de insegurança, ele não deixa de ser um ambiente que inibe o investidor, né? Então, acho que a insegurança jurídica aliada a uma carga tributária elevada, e como se não bastasse apenas a carga tributária elevada, a complexidade do sistema tributário, isso sim são motivos de preocupação para toda e qualquer empresa que está instalada no Brasil ou que se pretende instalar no Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, viu? Agora, o fato é que nós estamos passando por uma transformação muito grande, né, e muito rápida. E a pandemia, realmente, ela acentuou tudo isso, né? E você perceba que nós estamos tendo novas formas, né, de consumo, diversas maneiras de fazer negócio, maneiras particulares, né, de se relacionar com produtos, pessoas, e isso realmente faz com que haja uma necessidade de adaptação do sistema, né? Agora, um sistema inseguro e um sistema complexo, realmente, ele é complicado. É verdade. Doutor Halley? Meu caro, a tributação digital, a meu ver, um pouco até na linha do que o Zé Aparecido disse, é importante que se tenha, sim, muita cautela, mas é um caminho sem volta.
acho que ela é um caminho sem volta para as plataformas digitais, para o e-commerce, para o streaming. E o que nós temos que pensar, primeiro, qual o momento de se falar de tributação digital? Toda discussão, seja uma discussão de cunho privado ou uma discussão tributária de cunho público, ela tem que ser oportuna. Nós temos que lembrar, e você fez uma colocação aí, caro Jorge, sobre o momento que nós estamos vivendo. Né? No momento de pandemia, nós vivemos um momento de crise de saúde, um momento de sobrecrise econômica e um momento de crise política, onde a independência e a harmonia dos poderes, dadas as relações entre o executivo e o judiciário, está em xeque. Não bastasse isso, nós temos, meus caros, uma eleição que se aproxima, falta de números para uma reforma tributária, necessidade de aprimoramento do nosso sistema tributário como um todo, muitos advogando que é preciso, primeiro, uma reforma administrativa, antes de simplesmente se criar mais tributos, porque, como já se fala há muitos anos, o Estado gasta muito e gasta mal, então é importante, como qualquer empresa, que antes de eu sair simplesmente buscando novas receitas, eu arrumo minha casa também. Então, nesse cenário, me parece que nós temos que pensar se é oportuno criar esse tributo, tanto em relação a uma CID digital, né, como o projeto de lei, né, que está previsto nesse sentido, como em relação a uma COFINS digital, e até mesmo, e quero trazer aqui um outro dado, além da CID, além da COFINS, né, que está no projeto de reforma tributária, que está na emenda APEC 110, emenda 144, de um estudo que a ABAT fez e que tramita no Senado Federal, sobre a CPRB digital, ou seja, uma contribuição previdenciária sobre a receita bruta, né, da economia 4.0, mas aí olhando para o substitutivo das relações de trabalho. Nós estamos no mundo, e aqui eu já concluo essa parte da minha fala para não me estender, mas nós temos que lembrar que nós estamos num mundo em que as relações de trabalho cada vez mais ganham uma outra conformação. Aquela relação formal, empregador, empregado, do jeito que nós temos hoje, tende a se modificar. As relações vão passar a ser muito mais em decorrência das relações de trabalho do que em contraprestação ao trabalho em si. Nesse sentido, quando eu volto à carga tributária para captar a verdadeira capacidade econômica de determinado setor, eu não tenho dúvida que ela está na receita, ela não está na folha de salários. Então, vejam, senhor, nós temos uma nova contribuição sobre a receita bruta visando a tributação digital, nós temos uma COFINS digital, um projeto de CID digital, e ainda a discussão, que está em pauta em todo momento, se vai prorrogar a CPRB, e aí não é digital, mas é da Lei 12.546, para todos os outros setores, transporte, construção civil e várias outras atividades em que há grandes empregadores. Então, o que eu deixo aqui como mensagem nesse momento é que é importante a gente aprimorar, sim, o sistema e acompanhar a realidade econômica, inclusive com as diretrizes da OCDE, e como o Jorge bem colocou, tem as normas sobre a BEPS, não pode haver abuso, não pode haver abuso de direito, não pode haver distorção em relação à liberdade do contribuinte de auto-organizar os seus negócios, mas, por outro lado, se vamos fazer um plano da tributação num sistema 4.0, temos que pensar em tudo isso, inclusive se ela advém de um projeto de lei, ou se ela advém no âmbito infraconstitucional, ou se vai haver uma reforma do texto constitucional também, porque em alguns aspectos, pelo menos em relação à folha, eu estou convencido que é necessário a reforma do texto constitucional para poder fazer isso, até em função do permissivo constitucional do 195, parágrafo 13, né, que foi extinto na reforma da Previdência. Então, deixo aqui, caro Jorge e demais amigos nesse debate, essa primeira consideração. Ok, doutor. Eu vou acrescentar um detalhe antes de passar para a Geisa, que é interessante comentar, porque a gente está falando do GAFA-Tax, mas quando você fala de CPRB no mundo digital, não podemos deixar de lembrar que nós temos um tema também, que é o Robotax, porque as plataformas também trazem essa mudança, essa substituição da mão de obra pelo robô. Até já existe um modelo que é o RAS, Robot as a Service, oferecido aí no mercado, e o impacto disso nos empregos, né? E não só nos empregos, na arrecadação do Estado,
e aí inviabiliza até mesmo, dependendo do tamanho dessa substituição, questões sobre previdência, que nem foi discutido isso lá na reforma. Mas é importante a gente pontuar, e eu quero inserir mais um item para incorporar essa discussão sobre a insegurança jurídica, e aí a Geisa vai ser brindada com mais esse dado, que na CBS nós temos lá, são responsáveis solidários pelo recolhimento da CBS, incidentes sobre a importação de bens, inclusive penalidades cabíveis. Item 5, as plataformas digitais a que se refere o artigo 6º. Assim como o Estado fez, está lá no projeto da CBS também. Isso já é mais um indicador, mais uma questão sobre a insegurança. Afinal, a plataforma vai ficar responsável por recolher a CBS que o seller, que o seu parceiro não fez? Geisa, fique à vontade, por favor. Primeiro, bom dia a todos os colegas aqui, eu não consegui falar logo no começo, é um prazer, obrigada, Jorge, pelo convite. Só trazendo antes da sua indicação, eu queria colocar algumas coisas para o público, que eu acho super bacana. Todas as vezes que a gente vai fazer um estudo, né, eu gosto sempre de ver o conteúdo e a base de cada ideia que está se colocando, né. Então, lá, só para vocês entenderem, depois do que o José falou, né, de adaptação ao sistema, o Haller colocou muito bem, que é um caminho sem volta à tributação, e depois ele falou, mas será que esse é o momento? Né? Pensando aqui nas bases, né, quando a gente estuda ali o que aconteceu com a economia 4.0, claro, a gente está falando aí de uma revolução tecnológica, né, e ela está fundamentada em 4 pilares: sociedade, estratégia, talento, e aí a gente vai falar de pessoas, né, e tecnologia. Dentro do item de sociedade lá, a gente pode fazer N perguntas, né? Mas, por exemplo, assim, quais os impactos dessa revolução tecnológica no dia a dia das empresas, né? Isso tem um custo maior para as empresas ou maior para o poder público, né? Outro questionamento que a gente faz também quando a gente começa a estudar essa economia 4.0 é: existirão novos fatos geradores? Né? E aí cabe ao direito tributário, quem gosta de direito tributário e quem gosta, e quem não entende só o direito tributário como um peso, né? O que cabe ao direito tributário, né? Ao direito tributário ele cabe ali alocar, que é fazer a transferência, né, de valores para o poder público para manutenção do todo. Ele cabe distribuir, e aqui, né, uma questão mais voltada ao social, né, distribuir quem tem mais para quem tem menos, e cabe a estabilização. Então, o que é a estabilização? Né, quando o poder público ele olha, ele cria incentivos ou ele faz controle de fluxos econômicos. Então, vejam os colegas que estão aqui, todos aqueles que estão nos ouvindo, que nada do que está acontecendo é novo, tá? Se a gente for olhar para a Revolução Industrial, a primeira, a segunda Revolução, a terceira e a quarta, em todas essas revoluções, nós tivemos momentos, tá? Para pensar em tributação, para pensar em novos fatos geradores, para pensar em como controlar alguns fluxos. Claro que eu imagino, né, porque não estava em algumas épocas aí, né, que era mais fácil, porque a gente tinha uma territorialidade, né? Hoje a gente não tem territorialidade mais, hoje a gente tem essa indicação aí de uma empresa, né, um marketplace, enfim, fazendo várias operações, tá? E agora, isso foi uma inquietação, tá, gente? Eu gosto muito dessas coisas prévias, né, quando a gente começa a olhar um foco social, eu gosto sempre de olhar para o todo, para ver como que a gente consegue aplicar a teoria à prática, tá? E aí, colocando a inquietação aqui, agora que o Jorge me falou, né, desses responsáveis solidários, né, eu havia conversado com o Jorge em outra live que em algum momento o direito tributário, ele vai encontrar meios de fazer o controle dessas operações e dessas ações, tá? Hoje, da forma como foi colocada, eu não vejo uma inconstitucionalidade, tá? Em alguns, claro que algumas legislações ainda um pouco superficiais, mas eu não vejo uma inconstitucionalidade em você responsabilizar um terceiro que faz parte da operação. Tá? O que eu vejo, e aí não vou me estender aqui em fundamentos e tudo isso, tá? Mas o que eu vejo de pior no nosso cenário brasileiro, né? Se a gente for pensar em ICMS, nós temos aí 27 países, né? Cada um querendo fazer de uma forma. Será que não é hora de se fazer igual para a gente não ter um problema de obrigações acessórias, um problema de excesso de legislações vinculados a uma mesma situação? Né, acho que talvez a preocupação não seja nem tanto qual o momento, porque ele vai, ou é agora, ele vai chegar, né, mas como se fazer isso para a gente ter menos custo operacional. Antes de você falar, eu queria acrescentar um dado importante aqui, até sobre o que o José Aparecido falou,
A questão é a seguinte: será que não há um problema também de uma transformação digital do legislador? E aí eu cito um item que você conhece bem: os estados do Santa Catarina e Paraná desenvolvendo uma obrigação acessória em pleno ambiente SPED, desconsiderando o ambiente SPED, a DRCST, e no Paraná a DRCST. Será que o legislador não está ainda pensando no mundo físico, no mundo tangível, e a gente está querendo uma legislação com espírito digital, incorpóreo? O que você acha disso? Sem dúvida, Jorge. A Geisa comentou sobre a revolução industrial, né? E parece que o nosso modelo ainda continua com base nessa revolução. Foi desenhado para tributar tangíveis, considerando o estabelecimento físico, né, permanente do contribuinte, e ainda com situações onde a gente leva alguns verbos aqui, né, para fins de fato gerador, como para fins de ICMS é uma obrigação de dar, ou para identificar um serviço para fins de incidência do tributo municipal ali, uma obrigação de fazer, e aí a gente se depara hoje com um mundo totalmente diferente, né? A gente está falando de disponibilização de áudio, a gente está falando de veiculação, né, de propaganda em internet, a gente não em mídias sociais. Então, a nossa legislação ainda é dúbia, né? Falando da primeira pergunta que você fez, o que é mais impactante, se é a carga tributária, né, ou a insegurança jurídica? Eu respondo com clareza que é a insegurança jurídica. A gente vive num caos tributário. Mesmo com o advento da Lei Complementar 157, trazendo ali a incidência do ISS sobre essas situações, a gente ainda tem alguns pontos polêmicos, né? Como recolher, né, o ISS, né? Na operação interna, aí a gente ainda tem a figura do prestador, né? Porque o ISS é devido no local do prestador. Quando a gente vai para um download, né, numa empresa de fora, o ISS é devido no local do tomador. E como arrecadar isso numa operação B2C, né? Uma pessoa física fazendo o recolhimento do ISS, né? Ou ainda atribuindo, né, essa responsabilidade ao provedor, né, de outro país, né? Então, a gente não tem uma definição, né, essa subjetividade é enorme aqui no nosso país, e aí, como vocês comentaram, e a gente discutindo aqui, né, uma CID digital, né, com várias indefinições, incidindo sobre a receita bruta, né, mas que não tem uma base de cálculo clara, né, a definição clara de sujeito passivo. A gente está falando de uma CID, né, onde não tem ali o conceito de referibilidade, a gente esbarra também no princípio da territorialidade, enfim, enquanto a gente não consegue atender, né, o que temos hoje, a gente está pensando numa nova tributação. Eu vejo como um cunho, sim, arrecadatório, porque essas empresas não foram tão impactadas com a crise, com a pandemia, pelo contrário. Falando um pouco da responsabilidade, né, das plataformas, Jorge, acho que é importante, a Geisa comentou ali, né, o artigo 128 do CTN, ele fala do vínculo, né? Será que as plataformas participam do fato, né, do fato gerador, né? Ela está vinculada ao fato gerador da operação? Tudo isso porque os sellers, eles têm uma grande dificuldade, né? Porque na plataforma, no e-commerce, hoje você pode vender de tudo, né? E para clientes de todo o país, né? Das 27 UFs. E com a emenda constitucional 87 de 2015, isso ficou muito mais complicado de controlar. Antes era simplesmente aplicar, né, a alíquota do seu estado, a carga do seu estado, mas agora é totalmente diferente, né? No B2C eu preciso recolher a diferença, preciso identificar a carga do estado do meu cliente. Então, será que esses sellers têm condições, efetivamente, de, né, identificar essa carga tributária e recolher essa diferença corretamente? Então, por isso que o fisco, né, o objetivo do fisco é sempre garantir o crédito, mesmo em situações onde o contribuinte não é tão acessível, e é isso que esses estados têm feito ali para resguardar o crédito, né, nessa impossibilidade do seller recolher corretamente o ICMS. Legal, Juliano.
Eu quero acrescentar um detalhe importante, porque, como todos sabem, o Brasil se inspirou no modelo chileno de nota fiscal eletrônica, mas que foi importado do modelo mexicano. E lá no México, como que eles aplicaram isso desde junho? Como que eles aplicaram a taxa digital, ou o IVA, no consumo e o IRS na receita? O IVA, ele é calculado como a gente faz hoje no frete. Ele não acrescenta ao produto, ele acrescenta como um item, além do frete, o IVA respectivo. E aí, assim, se a pessoa tem um RFC, que é o registro fiscal, a alíquota é de 8%. Se não tem, de repente é um turista, a alíquota é de 16%. Isso já está em vigor no México desde junho.